Então, olha só, lembra que nós falamos em aulas passadas, não lembro exatamente qual é, do modo difuso e o modo focado. São as duas formas que o nosso cérebro trabalha, tá? Então, quando você está estudando, quando você está aprendendo, entender o modo difuso e o modo focado é interessante para você poder, inclusive, organizar seu dia de estudo, tá? Organizar a sua dinâmica de estudo, ok? Isso, galera, não adianta. Eu vou ensinar, eu vou explicar, eu posso orientar, mas cada um vai fazer de um jeito. Você pode pegar exemplos, pode seguir a forma como eu fiz, outros alunos fizeram, mas você naturalmente vai adaptar para o seu cenário, para a sua realidade, para a sua vida, para o que você tem melhor resultado. Então, o modo focado é o quê? É quando você está focado num problema. Eu estou aqui 100% focado em dar aula para vocês, em pegar aqui minhas anotações e traduzir isso em conceitos fáceis de entender. Pô, dificilmente eu vou pensar outra coisa. Máximo aqui um passarinho que está rondando aqui no meu quintal, estou com medo do meu gato pegar ele, coitado. Tomara que não. Mas, tudo bem, estou aqui no modo focado. Estou quase 100% prestando atenção no que eu estou falando para vocês. Agora, existe o modo difuso. O modo difuso é quando problemas passam na sua mente de uma maneira um pouco, digamos, sem foco absoluto. Às vezes você está dormindo, sonha com alguma coisa. Para quem está estudando para concurso é muito normal. Olhe isso como algo positivo. Isso é seu cérebro te ajudando a aprender melhor, tá? Isso cientificamente está comprovado que, na verdade, isso é um processo que ajuda. Às vezes a gente tem até pesadelo, né? Mas, ok, faz parte do processo de aprendizado também. E no modo difuso, galera, modo difuso significa que, às vezes, seu cérebro está trabalhando ali em segundo plano para resolver um problema ou para resolver alguma coisa que você lidou ali, você estava estudando. Às vezes, tem coisas que estalam, que dá um estalo, basicamente numa situação que você não está prestando atenção. Tem até algumas histórias que são muito interessantes, né? Isso é lenda, não sei se é verdade, né? Do que o Thomas Edison, ele fazia o seguinte, não sei se vocês conhecem o Thomas Edison, foi um inventor americano que tem mais de 1000 patentes, maluco, porra, inventou luz, inventou a porrada de coisa que você vai pensar aí, o cara inventou aí no início do século passado. E aí, o que ele fazia? Olha só, olha que doideira. Muitas vezes ele estava trabalhando, pensando num problema e não tinha solução, e aí ele parava, né, em alguns momentos do dia dele, para tirar uma soneca. Sendo que ele tirava uma soneca, sabe como? Ele tinha acho que era um resistor, um capacitor, um negócio de metal, e ele dormia com aquilo na mão e sentava lá na cadeira dele do laboratório, no escritório dele, e dormia com aquilo na mão. E quando aquilo caía no chão, pum, fazia um barulho e acordava ele. E por quê? Qual era essa ideia dele? Que, pô, ele estava dando uma chance para o cérebro dele, de forma difusa, pensar em coisas, né, relacionadas ali de uma maneira não focada, e no momento que ele acorda de uma forma assustada, tem muito mais chance de lembrar, né, de você conseguir lembrar do teu sonho, do que você estava pensando, né? E ele podia recuperar isso de alguma forma para poder trazer soluções. Diz a lenda que ele fazia isso constantemente para poder ativar um modo mais criativo no cérebro dele. O que isso traz para a gente, galera? O que isso traz para a gente? O modo difuso é muito interessante para, às vezes, você clarear sua mente. Às vezes, você está olhando um problema ou pensando numa questão, numa coisa, de uma maneira que você começa a pensar e não consegue ver outras formas de sair. Você tem só uma visão muito focada, você não tem a visão geral do todo ali, de você poder observar e pensar e correlacionar outras informações. Muitas vezes, até um meme na internet, que às vezes você está estudando e de repente você acorda da madrugada e puta, resolvi aquela questão. Caraca, né? Isso acontece porque, de fato, é o seu cérebro de maneira difusa, tendo um foco mais geral, pensando na solução do problema que você estava ali focadão e não conseguiu dar.